Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. O meu nome é Kevin. Como você está? Nessa mensagem quero falar contigo sobre a fé. Quero falar sobre o que ela é, porque nós precisamos tê-la, como tê-la, alguns dos benefícios dela, e mais também a importância de termos ações e não somente acreditar. Se você está interessado nessa mensagem, peço que assista ela do começo ao fim. Ela te edificará para que você tenha uma fé mais firme, forte, viva e também operante. O que é a fé? Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, está escrito que: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé, aqui nesse contexto, está dizendo que ela é uma esperança que tem um firme fundamento. E qual é o firme fundamento da fé? A palavra de Deus. E também, aqui é acreditar firmemente de que existem coisas invisíveis. Em uma certa tradução, está escrito que a fé ela é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Aqui, primeiramente, está revelando que a fé, diferente do que alguns pensam, ela não é um sentimento. Então, alguns pensam assim, olha, eu sinto que tenho fé, mas quando elas não sentindo nada, elas pensam, nossa, não tenho fé. Não é assim. A fé não é uma emoção, ela é uma crença, uma esperança. Sabe? Uma pessoa que tem fé, ela acredita, independente se ela está sentindo ou não alguma coisa. Por que nós temos que ter fé? No versículo 6 está escrito: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É impossível uma pessoa agradar a Deus sem ter fé nele. Não importa quantas boas ações uma pessoa faça, se ela não tem fé no Senhor, ela não está o agradando. Por quê? Porque quem não tem fé nele está fazendo dele um mentiroso. E Deus odeia a mentira. Também. E um outro motivo porque é necessário ter fé para agradar a Deus é porque a fé o honra. Quem tem fé nele está honrando-o, pois além de confirmar que ele existe, está confirmando também que ele é verdadeiro e fiel, ou seja, que ele diz a verdade e que a sua palavra se cumpre. E também, e como eu havia falado um pouco antes, para alguns outros motivos porque temos que ter fé é porque para recebermos algo do Senhor nós temos que dar algo a Ele. E com a nossa fé nele, nós estamos lhe honrando. Porque houve vezes que o Senhor Jesus, ele não operou milagres, mesmo havendo necessitados. É porque não havia pessoas que estavam crendo nele. Havia muitas pessoas necessitadas de cura, mas muitos não estavam crendo nele. E por isso poucos foram curados. Porque poucos estavam honrando a ele. Poucos estavam honrando ao Pai. E aqui alguns outros. E alguns outros motivos também, porque nós temos que ter fé, é porque Deus determinou que a salvação de cada pessoa virá pela fé e não pelas obras, como está escrito em Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E em
Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 9. A Bíblia diz que porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O Senhor determinou que a salvação das pessoas vem pela fé e não pelas obras. Por quê? Para que a glória seja dele. Para que ninguém se vanglorie dizendo, por exemplo, eu estou no céu porque eu sou merecedor, porque eu sou muito bom, porque eu fiz aquilo, outro de bom. Não. Todo homem e mulher que estiver no céu estará lá pela graça de Deus. E quem não estiver lá, está lá porque rejeitou a graça, tá? Ou porque não recebeu a graça, tá? Não quis se arrepender dos pecados ou não creu. E aqui também quero explicar como ter fé. Em Romanos, o apóstolo Paulo, ele falou em Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A maneira como nós temos fé é através do ouvido. Nós temos que ouvir a palavra para ter fé. Por isso também nós temos que ter cuidado com o que nós dizemos, porque as nossas palavras podem influenciar o que nós acreditamos. Se nós falarmos palavras negativas nós mesmos, como ninguém me ama, ninguém me quer, nós podemos passar a acreditar nas nossas próprias mentiras, de que não somos amados e queridos por ninguém, sendo que, na verdade, o Senhor nos ama e nos quer. Mas se dissermos palavras, por exemplo, sou amado, sou precioso, sou escolhido por Deus, nós passaremos a acreditar nisto. E isso é verdade, tem fundamento na palavra de Deus. Para nós termos fé, nós temos que ouvir a palavra e também em acreditar que ela é verdadeira e de que ela se cumprirá. E como nós podemos ouvir a palavra do Senhor? Por meio da oração, que é conversar com o Senhor, por meio da Bíblia Sagrada, porque esse é um dos principais, se não o principal, a maneira que Deus se comunica com o homem. E também a mulher. Eu falei homem no sentido de me referir a ser humano, tanto um quanto o outro gênero. E também ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, ouvindo também mensagens e pregações cristãs, e ouvindo pessoas que ouvem a voz do Senhor e também sabem as Sagradas Escrituras. Alguns dos benefícios de se ter fé são justiça, honra, vida, segurança, ser uma pessoa excelente, porque, vamos dizer, o que crê no Senhor e obedece a Ele é uma pessoa excelente. Eu não estou falando isso agora, está na Bíblia. Está escrito, o justo é mais excelente do que o seu próximo. Mais para frente eu quero dizer para você o que é o justo segundo a Bíblia Sagrada. E também, alguns benefícios de se ter fé é ser livrado da morte. Realmente, o Senhor, Ele livra da morte os que têm fé nele. E quero ler também alguns versículos que também são muito importantes a respeito da fé. Estão em Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 26. Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 26. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E seu irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém,
Tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Aqui o apóstolo Tiago está querendo dizer: meus irmãos, qual proveito há em apenas acreditar? Porventura, apenas acreditar é o suficiente para te salvar? E também, se o irmão ou a irmã estiverem passando necessidades e vocês apenas profetizarem, vistam-se, comam e bebam, bom, que proveito virá daí? Nós temos que ajudar os nossos irmãos. E não apenas, por exemplo, acreditar ou apenas dar palavra de profecia. Se nós temos condições de ajudar nossos irmãos, nós temos que ajudá-los no que pudermos. Mesmo se for compartilhando, por exemplo, uma peça de roupa, se ele estiver precisando de alguma, ou dar um pouco de comida ou água para ele comer e beber. O apóstolo Tiago está dizendo que uma fé sem obras é morta. Por quê? Porque as nossas ações, elas confirmam as nossas crenças e esperanças. Elas sustentam a nossa fé. Se, por exemplo, uma pessoa, ela diz que ela confia em Deus, mas constantemente fica praticando a dúvida, essa pessoa ou ela não confia verdadeiramente, ou ela confia, mas ela está matando a sua própria confiança em Deus, de maneira que, se ela não se arrepender, ela pode parar de confiar em Deus, parar de confiar em sua palavra, parar de confiar em suas promessas. Tiago, no versículo 19, ele diz algo interessante. Para os que apenas acreditam, mas não põem a sua fé em prática. Tu crês que há um só Deus? Até os demônios creem. E eles tremem de medo. Ou seja, se uma pessoa ela acredita no Senhor, mas a sua fé não tem obras, essa pessoa não está sendo, por exemplo, melhor do que os demônios. Os demônios, eles também acreditam. E contudo, eles permanecem na desobediência. Eles permanecem fazendo o mal. E também aqui ele dá dois exemplos de fé. De que uma fé que não tem ações, que confirme que ela é verdadeira, que confirme de que você tem uma verdadeira crença e esperança, e de que sustente a sua fé, é morta. Está aqui dois casos. Abraão. Certa vez Deus deu a Abraão uma promessa de que de Isaque viria essa descendência, e seria uma descendência tão numerosa, mais do que os grãos de areia na praia, e mais do que as estrelas do céu. Não, e como as estrelas do céu. Sim, seria como os grãos de areia na praia e as estrelas do céu. Mas também, certa vez, Deus mandou a Abraão: sacrifica-me o teu filho, Isaque. Abraão, certamente, ele ficou confuso com isto. Pois, como, Senhor? O Senhor me prometeu um filho, o Senhor me prometeu uma descendência, e agora exige de mim que eu sacrifique o meu único filho. Abraão, ele tinha tanta fé no Senhor que ele pensou: espere, se ele me prometeu uma descendência numerosa como os grãos de areia da praia e como as estrelas do céu, e agora ele exige que eu sacrifique o meu único filho,
Então Deus é poderoso até para ressuscitar os mortos. Então sacrificarei o meu filho, pois mesmo se ele morrer, Deus o ressuscitará para cumprir a promessa que ele fez a mim. E foi o que aconteceu. Essa última parte não havia acontecido necessariamente. Abraão, ele levou seu filho Isaac para um monte. E ele ia sacrificá-lo, mas na hora, Deus, por meio de um anjo de luz, impediu Abraão e disse: Abraão, não faças nenhum mal ao teu filho, pois vejo que você verdadeiramente teme a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. O Senhor proveu a Abraão um cordeiro ou um bode, algum animal para Abraão sacrificar, e ele sacrificou no lugar de Isaac. E Abraão foi justificado por Deus, porque ele creu no Senhor, e aquele ato de obediência de Abraão, de estar disposto a sacrificar o seu filho, demonstrou que ele cria no Senhor e também cria que ele é fiel, verdadeiro e poderoso. E Abraão também, a fé dele foi aperfeiçoada, pois desde aquele dia ele passou a acreditar mais no poder sobrenatural do Senhor. E um outro exemplo aqui na Bíblia, esse texto de Tiago, é Raabe, uma prostituta. Nos tempos em que Moisés e Josué estavam vivos, o povo de Israel ele ia derrubar uma cidade chamada Jericó. E com isso mandaram 2 espiões para fazer um reconhecimento daquela cidade. E Raabe, ela cria em Deus. Ela cria no Deus de Israel. E quando ela viu aqueles 2 espiões israelitas, ela os reconheceu. E por ela temer ao Senhor, ela os escondeu e pediu para eles jurarem, de que por ela ter tido do misericórdia deles, ter os poupado, que eles fariam o mesmo a ela. E eles juraram. Ela os escondeu e os fez sair discretamente com segurança dos seus inimigos. Tempos depois passaram-se e Israel se preparou para derrubar Jericó. Deus fez os muros caírem. Os soldados israelitas entraram na cidade de Jericó e destruíram aquela cidade, mataram os homens que lá habitavam. Mas a família de Raabe e a sua família foram salvos. Por quê? Porque ela creu no Deus de Israel e protegeu 2 homens do povo de Deus. E o Senhor teve misericórdia dessa mulher que creu nele e o temeu. E além disso, Raabe, ela foi recebida pelo Senhor em seu reino, em seu povo. E ele concedeu a ela uma grande graça e honra. Ela tornou-se uma das ancestrais do Senhor Jesus. Ela tornou-se uma ancestral do rei dos reis e também o salvador deste mundo. E Tiago ele termina esse texto aqui dizendo: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obras é morta. Assim como o corpo está morto sem o seu fôlego, assim também uma fé, se ela não tiver ações que a confirmem e a sustentem, está morta. E eu quero encerrar esta mensagem sobre a fé usando o versículo 11 do capítulo 10 de Hebreus. Não, versículo 38 do capítulo 10 de Hebreus. Perdão. Mas o justo viverá pela fé. O justo é alguém que tem fé em Deus e o obedece. E neste versículo é mostrado que o justo, ou seja, que também a pessoa que
pertence a Deus, ela não viverá pela vista, pelo que ela vai ficar vendo, nem pelo sentimento, pelas suas emoções. Ela viverá pelo que ela acredita, tá? Ela viverá pelo que ela acredita ser o certo e a verdade. E aqui eu encerro esta mensagem de hoje. Se você gostou, se inscreva no meu canal. Compartilhe essa mensagem e deixe seu comentário e aperte o botão de gostei. E não deixe de assistir meus outros vídeos no YouTube. Eles te edificarão bastante. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Ele quiser.